Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? O Magnus Carlsen já não joga o torneio Title Tuesday com tanta frequência, mas no dia 23 de junho, com 3.400 de rating, Magnus Carlsen jogou uma partida. Ele jogou uma partida e depois eu acho que chamaram ele pra jantar ou ajudar na fralda, na mamadeira. Não é fácil, quem tem bebê ali recém-nascido em casa e tal, sabe como é que é. É a atenção ali exclusiva, integral dos dois, do pai e da mãe, né? Então, Magnus Carlsen provavelmente reduziu a sua frequência por causa disso. Agora, será que ele ganhou? Será que ele perdeu? Será que ele saiu do torneio porque ele perdeu essa partida? Vamos dar uma olhada, até porque essa partida traz uma abertura bizarra que a gente vai ver aqui agora, né? Será que ele bolou alguma armadilha, alguma coisa desse tipo? E falando em aberturas, armadilhas, você também pode aprender e é muito fácil com o aplicativo Lotus Chess, é o que eu uso para melhorar as minhas aberturas, tá? Então eu vou te dar um exemplo muito simples. Rafa, esses dias eu joguei essa abertura aqui escandinava, eu avancei o peão, o cara jogou D5, eu não sei o que fazer. Será que existem armadilhas? Ou será que dá para treinar? Então você escolhe se você quer uma variante, uma armadilha, ou aprender de maneira geral. Vamos colocar aqui em armadilhas para você. Acho que eu nunca mostrei aqui no canal essa seção, né? Então aqui ele tá falando de joga o lance que você aprendeu. Eu não sei se eu vou lembrar aqui, ele já tá mostrando. Você jogou recentemente Bispo C4. Eu sempre jogo Bispo C4 aqui. Ele tá dizendo que é melhor eu avançar o peão. Caramba, então eu vou tentar começar a jogar isso aqui nas minhas partidas de verdade. E agora ele manda C4, virou tipo uma Alekhine. E se o jogador errar, a gente joga com A3 e a gente vai tentar castigar. Segue o desenvolvimento. Muito provavelmente vão jogar Bispo G4 para cravar o cavalo e ameaçar o peão central. A gente avança e defende. Ok, e depois das trocas, e depois aqui das trocas a gente tem um desenvolvimento melhor. É isso, com o cavalo aqui em C3. A linha é bem lógica, acho que eu vou conseguir repetir ela aqui de memória. Tranquilamente, né? Aqui eu jogo Bispo C4, então eu vou passar a jogar esse avanço de peão no centro com C4, seguido de A3. Os lances são muito naturais aqui, praticamente forçados até, né? Então, por isso que deu para relembrar essa linha praticamente sem esforço. Muito legal. E aqui o cavalo vem para dar reforço. São lances lógicos, muito interessantes. Está dando uma avaliação muito forte para as brancas por conta da superioridade em desenvolvimento. Chama variante Kiel. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. E isso é muito legal. E agora ele vai mostrar, por exemplo, a variante Marshall e por aí vai. Em pouco tempo aqui, 1 minuto ou 2, a gente já aprendeu coisa de abertura. Imagina se você tiver uma frequência fazendo isso. Se você se interessou, baixa hoje mesmo o aplicativo Lotus Chess. O link tá aqui na descrição do vídeo também, no comentário fixado. E você baixando o Lotus Chess pelos links aqui, você além de tudo tá ajudando o canal. E também vai fazer parte ali de condições exclusivas, caso você queira partir até mesmo para planos por assinatura, se você levar mais a sério e quiser, além de toda a parte gratuita que eles oferecem ali no aplicativo, tá bom? Baixa hoje mesmo o Lotus Chess e bora dar uma olhada na partida do Magnus Carlsen, que, falando em abertura, a gente vai ver aqui uma bizarrice. A partida começou com uma defesa siciliana E4, C5 e agora temos o lance cavalo em F3. Até aqui, cavalo C6, a siciliana antiga. Por enquanto tudo normal. Bispo B5, muito jogado, a variante Rossolimo, quem assistiu lá o Gambito da Rainha, lá da Netflix, aquela série, falava muito desse Rossolimo, né? Dessa variante aqui que é muito utilizada no xadrez desde antigamente até hoje em dia. No entanto, o que ninguém conhece é o próximo lance que o Magnus Carlsen vai jogar aqui, que é bizarro, porque aqui você pode jogar G6, você pode jogar... Perdão, pessoal. Você pode jogar E6, dama C7, vários lances são possíveis aqui. Mas o Magnus Carlsen faz o lance G5. Será que isso daqui foi um mouse sleep? Será que o mouse dele, ele quis jogar G6 e acabou jogando G5? Porque agora acontece um fenômeno interessante nessa partida. Qual é o melhor lance da posição? Vamos ver se alguém arrisca aí. O que as brancas devem fazer nessa posição aí? Bom, se você falou cavalo por G5, parabéns! Sim, não existe armadilha nenhuma nessa posição. O melhor lance é simplesmente cavalo por G5
E o jogo vai embora. E as brancas têm aqui tranquilamente um peão a mais de graça. Se é o suficiente ou não para ganhar do Carlsen, que já é o pai do Stockfish, não sei. Provavelmente não. Provavelmente a gente precisa de mais vantagem do Carlsen. Mas eu precisaria talvez de uma torre. Eu não sei se com uma torre a mais eu ganho do Carlsen. Sinceramente, não sei. Mas um peão já é alguma coisa, né? Se é suficiente ou não, são outros 500. Mas deveria tomar. Agora, o efeito Carlsen é tão grande que olha o que esse jogador, Nicolas Schmieder, que é um jogador de 2.700 de rate, que sabe jogar xadrez, sabe que o melhor é fazer isso, mas ele fica com medo. Todo mundo tem medo do Magnus Carlsen, todo mundo tem medo do Carlsen. Acho que menos o Hans Niemann. Acho que o Hans Niemann é a única pessoa que não tem medo de ninguém, né? O cara segue com o lance H3 para evitar G4, ele ficou com medo do gambito do Carlsen, quer dizer, não dá para ganhar do Carlsen, porque mesmo quando ele te entrega material, você fala, é melhor eu não tomar, eu vou me arrepender. Você vai se arrepender se você tomar ou se você não tomar. Aliás, você vai se arrepender só de ter sentado ali para jogar contra o Carlsen. Brincadeira, eu aceitaria perder uma boa. A experiência de jogar contra o Carlsen deve ser legal, né? Eu não ia me arrepender não, pode ganhar, pode... Eu só ia tentar passar do lance 20, se passar do lance 20 tá bom. Agora é o seguinte, galera, cavalo F6 aqui foi jogado pelo Magnus Carlsen, seguindo o desenvolvimento, ele continua não dando bola para esse peão. Mas agora realmente já não é tão de graça assim o peão de G5, porque você pode simplesmente expulsar o cavalo e recuperar material instantaneamente, né? Então o cavalo F6 é um lance de desenvolvimento, a partida segue com o lance cavalo C3, ele também poderia pensar num E5, mas aqui respeitou o norueguês, jogou com o cavalo C3 defendendo. E o Carlsen me vem com mais um lance estranho na posição, que é o lance cavalo D4, que tudo bem, tá atacando o bispo, mas ao mesmo tempo enfraquece essa casa, e as brancas poderiam tirar proveito imediatamente com o lance E5, e sendo bem sincero, aqui não adianta nada fazer uma sequência como essa, as pretas continuam tendo problemas aqui numa posição como essa, né, porque agora sim o peão cai de graça mais uma vez. O Carlsen tentaria alguma coisa aqui, vamos dizer que ele poderia tentar algum tipo de contrajogo, mas ele teria bastante problema nessa posição. As brancas, de fato, estão bem melhores, né? Mas nessa posição, depois desse lance estranho do Magnus Carlsen, mais uma vez o efeito Carlsen em ação, o Nicolas Schmieder joga o lance passivo, joga o lance D3 aqui, um lance ultra sólido, ultra defensivo, que não tenta tirar proveito nenhum dessas besteiradas que o Magnus Carlsen tá fazendo. E o Carlsen segue com o cavalo por B5 de qualquer maneira, e agora segue com esse lance D5, mais uma vez não se incomodando com o peão de G5. Temos peão toma, e agora o Carlsen segue com dama em A5 com cheque. Cara, é só lance estranho, um lance mais estranho que o outro. O cavalo volta e o Magnus Carlsen recupera o peão colocando pressão em C3. O ponto todo é que agora simplesmente bispo D2 defende facilmente e já traz ameaças de ataque descoberto e tudo mais. E por isso o Magnus Carlsen tem que voltar a dama para D8. E agora finalmente o Schmieder captura o peão de G5 e tá melhor. Segundo as máquinas, ele tem já uma vantagem aqui contra o Magnus Carlsen. Magnus segue com cavalo toma. Bispo por C3 foi jogado e agora a torre está ameaçada e o Carlsen joga com torre G8. E aqui, brancas podem errar. É muito fácil errar aqui, porque o melhor lance aqui é o lance F4. Esse é o melhor lance da posição. Não é muito simples de você jogar esse lance, porque a gente fica com receio desse ataque aqui na coluna G, né? Mas nenhum ataque aqui funcionaria. Por exemplo, H6 aqui não funciona por conta de cavalo por F7. A posição é perigosa, né? A posição aqui tem perigos reais. Aqui o Magnus Carlsen provavelmente ia jogar esse rei aí no meio dos crocodilos, né? Então, por isso que a posição tem seus perigos. E o Nicolas Schmieder... Eu falei o contrário. O Nicolas poderia jogar o rei do Magnus Carlsen pro meio. Eu gosto tanto do Carlsen que até quando ele tá perdendo eu faço parecer que ele tá ganhando, né? Vou ter que falar de novo. Aqui F4 é uma posição pro Carlsen seria perigosa se ele jogasse H6, porque as brancas teriam um cavalo por F7, corrigindo aqui, porque eu sou tão fã do Carlsen que eu falei que essa posição tá ganha para o Carlsen. Não, essa posição tá ganha para as brancas, né? O Carlsen poderia perder aqui. Então, de fato, F4 seria o melhor lance da posição. Mas o Nicolas vai pro efeito Carlsen, joga o lance cavalo por H7. E agora o Carlsen tem contragolpe. Dama D5 exclama, o melhor lance da posição.
indo pro contra-jogo. O cavalo aqui tá numa situação onde ele não pode voltar, né? Ele não tem casa pra voltar. A partida segue com dama em E2 e o Magnus Carlsen vai pro contragolpe dama por G2. Torre atacada, grande roque protege a torre. E agora o Carlsen faz o lance bispo em H6 com cheque. O cavalo não tem volta. Rei B1 e bispo em E6, preparando também o grande roque com um ataque, hein? Essa dama, se precisar ser atacada, ela pode sair, pode reatacar, pode tudo fazer. A partida segue com o lance H4, Magnus Carlsen ameaça essa entrada da dama e agora B3 faz a proteção e o Carlsen coloca o rei em segurança. Não é possível que o Carlsen conseguiu arrumar a posição. Ele tem aqui um peão a menos. Esse cavalo aqui já pode voltar, mas aí o Carlsen recupera material. Vamos ver como segue o jogo. Torre de H em G1 foi jogado, saindo da mira da dama. Temos trocas, torre toma. E agora F6 dificulta o retorno do cavalo, hein? Existe um perigo real desse cavalo ser pego. Mas torre E1 foi jogado, colocando contragolpe. Por incrível que pareça, as brancas estão melhores segundo as máquinas. Magnus Carlsen segue com torre D6, protegendo o bispo, mas agora D4 tenta abrir a posição. E mais uma vez o melhor lance seria o lance F4. Não é tão simples de achar esse lance, mas a ideia é que se o Magnus Carlsen capturasse, o cavalo teria acesso à casa de F8, pesando fortemente agora na coluna, né? E conseguindo aqui um contragolpe violento. Mas, para a sorte de Magnus Carlsen, o Niklas não encontrou isso, seguiu com esse lance D4, que joga toda a vantagem das brancas no lixo em um lance, né? Então, pra gente ver o efeito Carlsen mesmo, o cara ficou aqui desesperado, sem saber o que jogar. F4 seria um lance bom, mas é difícil de encontrar essa ideia. E por isso esse lance D4 foi jogado, mas esse lance é horroroso que dói. Porque agora simplesmente o peão toma atacando o bispo do nada e esse peão vai disparar. E como é que faz agora, né? Bom, bispo B4 ganha um tempo sobre a torre escapa e cai o peão de 7. A tentativa é interessante, mas agora bispo F5, nossa senhora, né? Magnus Carlsen tá castigando mesmo essa ideia bizarra do Niklas, que segue agora com o bispo por F6, tudo bem, captura mais um peão. E o Magnus Carlsen poderia jogar a torre por C2 diretamente, com praticamente um arremate, mas ele prefere fazer o lance torre E6, que segundo as máquinas é o melhor lance da posição. Vamos ver essa ideia do Carlsen, que sequência forçante que ele está enxergando. Dama D1 é obrigatório, mantendo a defesa, mas agora D3 aqui, que pancada. Cavalo atacado, bispo atacado, rei atacado, ameaça de perder a dama. Caramba, a partida segue com peão toma e agora dama toma, simplificando. O Carlsen é um safado, ele quer trocar dama, ele não quer dar mate, ele quer trocar dama e ir para um finalzinho melhor. Ele é um danado. Rei B2 foi jogado, dama toma e agora torre retoma. E o Carlsen segue com o lance, o que? Bispo por cavalo? Não, ele gosta de torturar. Torre em E2 aqui com cheque, ele continua fazendo lance estranho. E agora simplesmente bispo por H7. Rafa, tem torre D8 checkmate agora. Não é checkmate, o rei escapa para casa de C7. A partida segue com torre H8 fazendo strike nessa galera. O ponto todo é que você salva um primeiro com cheque, né? E depois salva o outro. E a partida segue com vantagem para Magnus Carlsen. No entanto, o Niklas tem 2 peões a mais, só que ele tem pouco tempo no relógio. Bispo em E5 com cheque, persegue o rei escapa. Bispo D4 com cheque, o rei vai pro canto. H5 dispara o peão passado, cai o peão de A2. Temos agora o lance H6 disparando o peão. Bispo chega pra cima do rei que tá quase levando mate. E por isso depois de rei C4 e torre C2 e o mate vai chegar. E por isso o Niklas abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Não é possível isso, né? O Magnus Carlsen começou com uma abertura bizarra e conseguiu virar o jogo aqui e de fato não tem mais o que fazer. Notem que o rei não tem mais casa, não existe nenhuma casa. É mate? Não, não é. Teria que cobrir aqui, peraí, vamos apagar aqui, vamos deletar aqui esse lance e colocar uma possível continuação para não estragar o relatório. Teria que cobrir. E aí você poderia tomar, continua existindo ameaça de mate, B4 seria a única tentativa, mas aqui bispo por torre. E se vocês quiserem continuar vendo só para ver realmente até o mate aí, né? Às vezes a gente quer ver até o mate. E tudo bem, ó, aqui você vai só alinhar aqui as peças e o mate é inevitável. Muito bem, vamos ver a precisão de Magnus Carlsen aqui nessa partida. Vamos ver aqui então a única partida. O curioso é que ele ganhou essa partida e saiu do torneio, né? Ele saiu, acho que chamaram para jantar e tal. E a precisão dele
não foi a mais alta do mundo, mas essa precisão foi muito prejudicada pelas coisas que ele aprontou na abertura. Jogou uma partida muito estranha, né? Cometeu vários erros, mas o Niklas não teve a consistência suficiente para castigar o Magnus Carlsen. O Carlsen depois continuou acertando, e aí conseguiu essa bela vitória. Agora ficou raro o Carlsen jogar. Quando ele jogar, a gente traz aqui pro canal. Tá bom, galera? É isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu!